Então, uma cápsula, e nós vamos falar agora da frase que o Lula soltou lá na Indonésia ou Malásia, sei lá onde é que ele está lá na Ásia. Ele falou que os traficantes não pode matar traficante, porque o traficante é uma vítima do usuário. O usuário vai lá, traficante, me vende droga aí, traficante. Se você não me vender droga, eu vou te bater. Tá vendo? O traficante é uma vítima do usuário, cara. É assim que funciona assim, na cabeça do Lula, né? Olha só, eu já tinha falado para vocês que eu não faço mais vídeos sobre Lula falou uma besteira. Lula falou uma besteira, cara, isso é o normal, não é notícia mais Lula falar besteira. Né? E de vez em quando ele fala umas coisas dessas até para aparecer na mídia. Então eu não gosto de falar de Lula falou besteira, mas nesse caso aqui eu vou abrir uma exceção, porque essa besteira que o Lula falou, ela está encaminhada no contexto da briga com o Trump, né? Ou seja, o que o Lula está querendo fazer é a mesma coisa que o Gustavo Petro fez também. De dizer que os narcotraficantes são trabalhadores, eles estão trabalhando, não pode jogar bombinha neles não, eles estão trabalhando, tadinho deles, né? Vamos entender esse caso aqui, isso é que me preocupa no final das contas. O Lula fala besteira, o Lula é um sujeito senil, que não consegue nem cuidar do próprio cu, já caga nas calças, usa fraldão geriátrico já, quanto mais conseguir falar uma frase decente, né? Mas essa frase me preocupa por conta disso. Essa notícia foi sugerida por Colegial Libertária, Max Ray e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, traficantes são vítimas dos usuários, dizem Lula. Não, porque tadinho do traficante, não pode jogar bomba no traficante, não pode prender traficante, são vítimas. É os usuários que fazem. Agora, peraí, não era o pessoal que dizia que o usuário é uma vítima do traficante, né? Agora o traficante é vítima do usuário. É todo mundo vítima nesse negócio, né? A história da vitimização do Lula. Olha só, vamos ouvir primeiro o que o Lula falou, porque eu acho que é sempre útil a gente, né, ouvir aqui a fronte primária da parada, né? Então tá aqui, ó. Toda vez que a gente fala de combater as drogas, possivelmente fosse mais fácil a gente combater os nossos viciados internamente. Os usuários. Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são, sabe, vítimas dos usuários também. Ou seja, os usuários que causam o problema, os traficantes são vítimas dos usuários. Olha que coisa fofa que ele falou, né? Pois bem, olha só, essa coisa que ele está dizendo aqui não deixa de ter um fundo de verdade, tá? Que é o que eu falo para vocês. Vocês sabem, eu sou libertário, eu sou a favor da descriminalização total de todas as drogas. Eu acho uma besteira esse negócio de tentar proibir droga. Não sou a favor de drogas, não. Eu sou contrário. Não use. Faz muito mal, uma coisa terrível droga. Ninguém deveria usar droga. Agora, o ponto é que é impossível você controlar esse tipo de coisa. Enquanto tiver alguém querendo consumir, né, vai ter alguém para vender, isso é verdade, né? Sempre você vai ter isso. Agora, daí a dizer que o traficante é vítima do usuário, o Lula tá entrando no discurso da vitimização que ele adora. Não tem lógica nenhuma. O traficante é tão ruim quanto o usuário nesse aspecto, né? Ele tá fornecendo um negócio que ele sabe que faz mal para o usuário tá comprando, sabe que faz mal. Tá todo mundo errado nessa história toda. Mas eu acho que a repressão é inútil nesse caso. É o que mostram, inclusive, os estudos econômicos, né? Que a repressão diminuiu em 3% a quantidade de tóxicos que são consumidos no mundo. Ou seja, meio que não faz nenhuma diferença. Gasta-se uma fortuna com isso, uma grana enorme com isso e não se resolve problema nenhum. Agora, daí a dizer que o traficante é vítima do usuário, chega a ser uma piada, né? Mais uma piada do Lula, que lógico, já não está tão bem assim das faculdades mentais dele, já há algum tempo que ele está mal. A culpa não é dele, todo mundo fica velho um dia, né? A culpa é de quem achou que ele ia ser uma boa figura para colocar na presidência da República, né? Realmente lamentável isso daí. Mas, de novo, como eu falei para vocês, eu nem me importo muito com o Lula falar essas besteiras, porque no final das contas isso não faz diferença nenhuma, todo mundo já sabe que ele fala besteira mesmo, já é o normal dele é falar besteira, né? Mas esse caso aqui me preocupa. Olha só, os jornais fizeram questão de dizer que o problema é a direita aqui, ó. Lula critica Trump e afirma que traficantes são vítimas dos usuários também, e a direita reage. Não, que absurdo. O problema do Globo aqui é a direita reagir, não a direita. A oposição tem que ser prudente e sofisticada, igual o PSDB. Não pode criticar o Lula, não. O Lula falou uma besteira? Não, não critica o Lula. Não pode criticar o Lula, tadinho do Lula. Né? Porra, não, tem que criticar mesmo, o cara é um idiota, né? Aqui, ó, fala de Lula sobre traficante
traficantes vira munição para a oposição. Exatamente, né? Mas é evidente, pô, falou uma merda dessa, que é uma merda muito grande, uma merda enorme no final das contas, e de novo, isso aqui, sozinho aqui ele perdeu um monte de voto, porque, de novo, eu reconheço que eu sou libertário, eu sou a favor da descriminalização das drogas, mas eu reconheço que o povo brasileiro é principalmente conservador, não é libertário, não é conservador. Acha droga uma bosta, tem que proibir tudo, e não pode, não tem que ir lá, não tem esse negócio não, só tem gente ruim envolvida com droga. De certa forma, mas não estou tão errado assim não, né? Então, assim, isso daqui vai pegar muito mal para o eleitorado do Lula. Mas, como eu falo para vocês, eu vou explicar por que eu estou fazendo esse vídeo, porque eu estou preocupado que ele está seguindo exatamente os mesmos passos do Petro lá na Colômbia, né? Então aqui, ó, continua aqui, ó, a Veja fala aqui, ó, traficantes são vítimas dos usuários, diz Lula ao criticar a política de Trump, né? Ou seja, Lula falou uma merda enorme nessa história aqui, né? Fala de Lula sobre traficantes vítimas da munição oposição nas redes. Então a Veja está preocupada com isso. Não, porque não tem problema o Lula achar que traficante é vítima, né? O Lula falou que ladrão de celular é vítima. Não, porque ele é vítima da sociedade, tá pegando um celularzinho só para comprar uma cervejinha, porque né, que ele não consegue, precisa comprar uma cervejinha, por isso que ele roubou o celular. Não pode matar o moleque, pô, tadinho dele, é uma vítima da sociedade. Agora ele tá falando a mesma coisa dos traficantes. Os traficantes são vítimas da sociedade. Ai, não pode matar os traficantes, tadinho dos traficantes, né? Então aqui, o pessoal tá, evidentemente, tá brigando contra ele. Aí a Veja reclamou, não pode bater no Lula, tadinho, coisa e tal. Enfim, é lógico que isso daqui, o pessoal já percebeu que vai dar merda pro Lula, isso aqui tira voto do Lula de qualquer jeito. Mesmo entre o pessoal da esquerda, o pessoal que vota na esquerda, ninguém gosta de traficante não, meu amigo, não tem esse papo não, ninguém gosta. Então o Lula vai perder voto com isso aqui, o que é uma boa coisa. Mas aí que vem o grande problema que eu falo para vocês. O meu problema com essa fala não é a fala ser uma fala idiota, não é nada com relação a traficante, usuário, esse tipo de coisa. O meu problema com essa fala do Lula é justamente isso daqui. Olha só, Gustavo Petro chamou os narcotraficantes de trabalhadores. No exato mesmo contexto. O contexto é, o Trump está fazendo uma operação na Venezuela justamente para acabar com o regime do Maduro, acusando o Maduro de ser o líder de um cartel de drogas, o cartel dos soles, né? E é verdade, o Maduro todo mundo sabe que existe o cartel dos soles, isso não é novidade para ninguém, e sim, eles ajudam a exportar drogas e coisa e tal, e o Trump está fazendo esse trabalho de limpeza ali na Venezuela, entendendo que esse pessoal são regimes terroristas externos. Né, o regime terrorista que está prejudicando os americanos. Eu concordo que não vai resolver nada? Não vai, porque enquanto tiver um americano querendo usar as drogas, vai ter gente para vender as drogas pro cara, não tem jeito, né? E as drogas mais modernas, como fentanil, na verdade, a maior parte é fabricada nos Estados Unidos mesmo. Até vem alguma coisa do México para os Estados Unidos, mas a maior parte é fabricada lá mesmo. Então, assim, essa coisa sim uma desculpa que o Trump está arrumando para tirar o Maduro da Venezuela. Agora, tirar o Maduro da Venezuela é uma coisa muito importante sim, porque o Maduro é um líder ilegítimo, ele não ganhou a eleição e está governando a Venezuela na base da porrada. Não pode, tirar o Maduro é uma coisa muito importante. Então se essa foi a desculpa que o Trump deu para tirar o Maduro da Venezuela, tá ótimo, não vou reclamar disso. Aí, o que me acontece? O Gustavo Petro também criticando o Trump. O Lula falou isso aqui criticando o Trump, tá? Tá falando, não, que o Trump não pode ficar tirando nos barquinhos de traficante, porque os barquinhos de traficante né, são trabalhadores... O Petro falou aqui, são trabalhadores do tráfico. Não pode não, eles são trabalhadores do tráfico. Não são narcotraficantes, né? Ou seja... Cara, que lógica tem isso, né? O Gustavo Petro ainda foi um pouco mais sutil que o Lula, né? De tentar dizer que o cara, que eles não são os traficantes, eles estão só trabalhando para os traficantes e coisa e tal. Mas, pô, meu amigo, você está trabalhando para alguém que está fazendo coisa errada, tu está fazendo coisa errada também, né? Vamos ouvir aqui o Gustavo Petro falando aqui. Então, decirle a estos lancheros narcotraficantes, pues idiomáticamente, en mi opinión, no es, son obreros del narcotráfico. Igual que... São trabalhadores do narcotráfico, não são narcotraficantes e não sei o que lá. Então o Trump não pode destruir eles, tadinho deles, eles estão são pessoas do bem, são vítimas da sociedade. Repara como é que o discurso do Lula e o discurso do Gustavo Petro estão alinhados para proteger o Maduro na Venezuela. Então é isso que me preocupa dessa fala, tá? O Lula fala besteira? O Lula fala besteira meio que foda-se, o Lula fala besteira todo dia, não é notícia mais. Mas isso me preocupa nessa história que o Lula e o Maduro, o Lula e o Petro estão alinhados com o Maduro. E se você reparar como é que está o mapa da América Latina agora, né? Qual que é o problema dessa história? Você lembra a onda rosa que teve aqui na América Latina, né? Eu avisei para vocês que essa onda rosa não iria durar, né?
que começou a esquerda a ganhar eleições aqui na América Latina, ganhou no Brasil, ganhou na Colômbia, ganhou no Peru, ganhou no Chile, um monte de país esquerdista, né? E aí depois agora está revertendo a coisa. O Peru já voltou para o outro lado, o Equador já voltou para a direita também. O Chile, o Boric vai perder a eleição lá, já está mais do que certo que ele vai perder a eleição. Lá na Colômbia, o Petro também vai perder a eleição e o Lula, se Deus quiser, vai perder a eleição aqui no Brasil ano que vem também. Ou seja, o problema dessa história toda é que o Petro e o Lula estão vendo que a única alternativa que eles têm para manter o controle, para manter a esquerda no poder, é o modelo Venezuela. É cagar para a eleição, é fazer um golpe e cagar para tudo para a eleição. E estão querendo comprar briga com o Trump exatamente para justificar que eles vão fazer aqui o negócio, vão continuar no poder, porque temos que combater o Trump, temos que ter um eixo democrático latino-americano para combater o autoritarismo do Trump. Sendo que quem é autoritário aqui é o Maduro, né? Ou seja, o que a gente está vendo nessa história toda é o Lula e o Gustavo Petro querendo ajudar o Maduro. E mais do que isso, arrumando uma desculpa para brigar com o Trump e conseguir quebrar o próprio país, botar o país em estado de exceção, estado de sítio, estado de defesa, sei lá. O Petro, a gente já fez um vídeo hoje mais cedo, ele está criando uma constituinte lá na Colômbia. Eu acho que não vai passar. Mas eu não duvido nada que o Lula tente alguma coisa do mesmo jeito, né? Dizer que não pode, que temos que manter o nosso país aqui, então tem que ficar na esquerda, se não for esquerda não é democracia, então vamos brigar com o Trump, vamos entrar em guerra e não vai ter eleição, eu vou continuar governando o país. Eu não descarto nada disso, né? É um temor que eu tenho realmente. Então, essa coisa toda aqui é isso que me preocupa nessa frase, tá? É lógico que não tem lógica nenhuma dizer que traficantes são vítimas dos usuários. Não são, né? Traficantes e usuários estão fazendo coisa errada. Ninguém deveria usar drogas, né? Eu acho um absurdo essa repressão contra drogas, porque isso não leva a nada, não resolve problema nenhum. Mas os dois não estão fazendo coisas certas, nem o traficante nem o usuário. Ambos, nenhum dos dois são vítimas. Não existe negócio de vítima da sociedade. Vítima da sociedade é o caralho. Vítima da sociedade é o que esse pessoal tenta colar essa lorota para se manter no poder, explorando todo mundo na sociedade, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.